Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre processo de formação de palavras, certo? Como se formam as palavras. Ele se dá de dois tipos, a composição e a derivação. Então eu vou explicar cada um passo a passo, certo? Para que vocês entendam melhor. Vamos lá. Primeiro, o processo de derivação. Na derivação, a formação das palavras surge, não é, a partir de uma única palavra simples ou radical. Ou seja, o radical se juntam aos afixos para formar uma nova palavra. Quem são os afixos? São prefixos e sufixos. Existem 5 tipos de derivação. Nós temos derivação por prefixação, sufixação, derivação parassintética, derivação regressiva e derivação imprópria. Vamos ver o exemplo de cada uma delas. Primeiro, nós temos a derivação prefixal, ou seja, acrescenta-se a um radical um prefixo, uma palavrinha antes do radical para formar com ele uma nova palavra. Por exemplo, a palavra desnecessário. Eu uni prefixo des mais necessário e formamos uma nova palavra, desnecessário. Contramão. Nós temos contra mais mão, não é? Nós temos o prefixo contra mais o radical mão, formamos outra palavra, contramão. Antebraço, ante mais braço. Radical feliz, eu uni o prefixo in, não é? E com ele formei uma nova palavra, infeliz. Já na derivação sufixal, acrescenta-se um sufixo a uma palavra já existente, o sufixo vem depois, não é, dessa palavra e forma-se uma nova palavra. Por exemplo, ciumento, não é? Eu pego o radical ciúme mais o sufixo ento e formei ciumento. É o caso também de veloz, veloz mais sufixo mente, formou-se velozmente. Orgulhoso, orgulho mais sufixo oso, formou-se orgulhoso. Temos também namoro, namoro mais sufixo ico, formou-se uma nova palavra, namorico, e assim por diante. Temos agora a derivação parassintética, não é? É a parassíntese, como a gente costuma ouvir. A parassintética, a derivação parassintética, ela ocorre ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, um prefixo e um sufixo que se une a uma palavra já existente. Simultâneo porque quer dizer ao mesmo tempo. Prefixo e sufixo ao mesmo tempo, unido a esta palavra para formar-se outra. Como é o caso de pairar. Eu uno um prefixo es mais um sufixo ec e a palavra pairar e formamos espairecer. Mesma coisa com a palavra quente. Eu uno o prefixo es mais o sufixo ar e formo a palavra esquentar. Vamos ver com tédio. Tédio também. Eu uni o prefixo en mais o sufixo ar e eu formei entediar. Entediar. Gelo. Também eu uno o prefixo des mais o sufixo ar e formo desgelar. Então, vocês viram simultaneamente quando ocorre ao mesmo tempo prefixo e sufixo. Agora, nós vamos ver a derivação regressiva. Ocorre com a redução da palavra primitiva.
Você reduz e não acrescenta nada. Como é o caso de boteco, né? De botequim. Dispensa, do verbo dispensar. Bandeja, do verbo bandejar. Remoinho, do verbo remoinhar, certo? E quando você reduz esse verbo, não é? Você não acrescenta nada, você diminui. Continuando, nós temos a derivação imprópria, ou seja, há uma mudança de classe gramatical. Não há alteração da palavra primitiva, só há uma mudança de classe gramatical, ou seja, do verbo para o substantivo, do substantivo para o adjetivo ou do adjetivo para o advérbio. Vamos ver os casos aí, os exemplos. Jantar, verbo para substantivo. Andar, verbo para substantivo. Prodígio, substantivo para adjetivo. Baixo, adjetivo para advérbio. E nós vamos ver agora o processo de composição das palavras. Nós temos vimos o processo de derivação, agora vamos ver o processo de composição. Ou seja, na composição, a formação de uma palavra, ela ocorre a partir da junção de duas ou mais palavras simples ou radicais. Formam-se assim, veja, a composição, ela forma com significação própria através da justaposição e da aglutinação. Veja o exemplo de cada um. Na composição por aglutinação, a alteração aí das palavras formadoras, certo? Exemplo, a palavra aguardente, ela é formada por água mais ardente. Veja que mudou, não é? Veja que mudou o processo, há uma alteração aí na formação, como é o caso de embora, em mais boa mais hora. Mudou ou não mudou? Então, o processo de composição por aglutinação ocorre na fusão de duas ou mais palavras simples ou radicais, não é? Havendo a supressão de fonemas aí. Muda alguma coisa? Veja, planalto, plano mais alto. Vinagre, vinho mais acre. Formou a palavra vinagre. Então, por aglutinação muda, mas já no processo de composição, por justaposição, vocês vão perceber que não muda, não é? Não há alteração nas palavras formadoras, certo? Ocorre apenas a junção de duas ou mais palavras simples ou radicais, não é? E não muda. Algumas são ligadas por hífen, outras não. Vamos ver os exemplos. Arco-íris é formada por arco mais íris. Mesma coisa, beija-flor, beija mais flor. Guarda-chuva, guarda mais chuva. Segunda-feira, segunda mais feira. Então, não muda nenhuma palavrinha. Não perde nenhuma palavrinha. Continua do mesmo jeito. A junção de duas ou mais palavras forma-se a justa posição. Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, passe o vídeo novamente. Um abraço!